O nosso texto de hoje começa em Mateus, capítulo 26. Parte do que nós falaremos aqui foi assunto de uma das orações do meio-dia. Ao longo da mensagem, você vai refrescar a memória. Mateus 26, versículo 6, é a nossa leitura bíblica de hoje. O título desse capítulo é O Jantar em Betânia. Jesus ele foi chamado a uma casa de um homem chamado Simão. E este homem, a Bíblia diz que ele foi um homem leproso. Todos sabemos que haviam rígidas regras de não ter contato com leprosos. Até porque havia um entendimento da lepra ser contagiosa. Então, se você encostasse, você também seria leproso, também seria contaminado. Então, a tradição era, uma vez leproso, deveria então ficar excluído do convívio da sociedade. Ficaria excluído, coisa muito séria. Este homem, certamente já curado, certamente alcançado pela graça divina, de tamanha felicidade e alegria, convidou Jesus para ir à sua casa. Isso é lindo, irmãos. Isso chama gratidão. Nós sermos alcançados por Deus e depois então queremos de alguma maneira agradecer por isso. Hoje mais cedo, achei até bonito, tem um irmão nosso aqui da igreja, que sabendo que nós estávamos com poucas cestas para a nossa ação da solidariedade, nós tínhamos pelo menos 10 pedidos de cestas, e esse irmão mais cedo ficou sabendo que a gente estava sem, e ele por livre e espontânea vontade falou, pois pastor, deixa comigo, ele e a esposa, vamos doar as 10. Amém, gente? Olha que bonito. Então, é um gesto de gratidão pela graça alcançada. É um gesto de alguém que diz, Senhor fez tanto por mim, seria até falta de respeito a minha, de não retribuir dentro das minhas limitações, um tanto, sobre tanto que Ele nos fez. Então, este homem convidou Jesus para entrar em sua casa. E lembre que o entrar na nossa casa não é literalmente abrir as portas físicas, mas entrar em nossa casa significa Jesus entrar em nossa vida, entrar em nosso coração. Diga amém, gente? Uma vez agraciado pelo Senhor, abra a porta do teu coração, baixa a crista, aceite-o como Salvador, porque a maior das libertações não é apenas sermos curados, não é apenas estarmos bem, mas é nós termos Jesus em nós. Amém, gente? Aí a história bíblica diz, a partir do verso 7, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Pois este unguento, esta essência, este perfume, podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Verso 12. Ora, derramando ela este unguento, disse Jesus, sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, verso 13, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, olha só, leia o final, também será referido ou lembrado o que ela fez para memória sua. Palavra de Deus para nós, amém?
Olhe bem a história, irmãos. Então, essa mulher, ela tinha algo de muito valor com ela. Era uma essência. Não precisa ninguém ser dono de perfumaria, não precisa ninguém ser perfumista para entender que a essência é o que dá valor ao perfume. Tanto preço como também cheiro. Em um perfume existe a essência, como também existe o álcool ou o óleo. E esses dois, uma vez manipulados, eles então tornam o perfume. Então essa mulher, ela estava com uma essência muito cara. Nesse texto sagrado, a Bíblia fala a respeito de nardo. Na verdade, em Marcos 14, a Bíblia fala em nardo. Então a essência do perfume é o que essa mulher tinha. Era algo de muito valor. Porque a partir da essência, você então faz vários litros de perfume. Eu lembro muito bem da minha finada mãe, ela gostava dela mesma manipular o perfume que ela usava. Ela comprava a essência dos perfumes que ela gostava, comprava os demais elementos, inclusive esse óleozinho que eu estou lhe falando, e ela mesma manipulava e chacoalhava um tanto, pronto, aqui está pronto meu perfume. Ela gostava, era coisa dela. E aquilo ali marca a gente, marca a memória da gente, né? Então você perceba que é necessário ter a essência para a composição do perfume. E aquela mulher, ela ofereceu o que ela mais tinha de valor, que era essa devida essência. Algumas pessoas, inclusive discípulos, vendo aquilo, consideraram um desperdício. Acharam que ela estava fazendo demais, que não devia estar fazendo o tanto quanto ela estava fazendo. Uma coisa eu lhe falo, meu irmão, o Senhor Deus, Ele olha para a sua essência. O Senhor Deus, Ele olha além da capa. O Senhor Deus, Ele olha para o teu coração. Ele olha para o quanto você está sendo verdadeiro em sua devoção. Há duas coisas importantes quando você procura por Deus. Está escrito no Evangelho de João 4:24, que importa que o verdadeiro adorador adore ao Pai. Lembra quais são as duas coisas? Em espírito e em verdade. Essa tem de ser a essência da adoração. A essência do crente. Fazer a coisa em espírito e verdade. De coração verdadeiro, irmão. Mesmo em sua simplicidade. Vai ver alguém diz, pastor, eu malemar sei cantar. Pastor, se o senhor quiser terminar um culto mais cedo, me põe para cantar que os irmãos vão tudo embora mais cedo. Talvez você diz, pastor, não tenho dor da cantoria. Mas quem é que está falando de você pegar o teclado ou pegar o microfone da igreja? Eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando da essência. E é sobre essa palavra-chave que nós tratamos hoje. Repete comigo. Essência. Mais uma vez, essência. Aí, meu irmão, você deve conhecer lá Salmo 103, verso 14, que a Bíblia nos traz um entendimento sério sobre a essência humana. Salmo 103, verso 14, está escrito: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se, o que está dito? De que somos pó. Então, por nós mesmos, na nossa essência, é só você buscar lá a criação do Adão, do primeiro homem. A nossa essência é pó da terra, irmão. O Senhor Deus fez o Adão ali como se fosse uma massinha de modelar. Numa fragilidade muito grande, ali o fez. Até o momento de terminar a modelagem, o homem era apenas um boneco. Aí então, diz a Bíblia, Gênesis 2, verso 8, que o Senhor assoprou nas narinas do Adão, o que ele assoprou? O fôlego da vida. E foi a partir daí que o homem foi alma vivente. Diga graças a Deus. Então, o homem foi feito do pó, da sua matéria, só que o que ele fez vivo foi o fôlego divino, foi o fôlego da vida.
Eu costumo citar esse texto em velórios, porque nós não sabemos, né, irmãos, o quanto fôlego nós temos. Eu não sei o quanto fôlego você tem. Queria eu que todos nós tivéssemos um fôlego prolongado. Mas quando o nosso fôlego nesta vida se encerrar, Deus nos preparou uma vida mais prolongada do outro lado, que a Bíblia chama de vida eterna. Lá o fôlego vai ser eterno. Posso ouvir seu glória a Deus? Tem irmão pentecostal essa noite aqui? Tem ou não tem? Tem irmão que crê na salvação? Levanta a mão e diga: eu creio. Você crê na vida eterna? Quando o nosso fôlego se encerrar aqui, aí, irmão, nós estaremos em uma outra dimensão, mas infinitamente melhor que essa dimensão que vivemos hoje. Se você, por exemplo, se dói ainda pela perda de um parente, se conforte em saber que no plano que ele está, ele não deseja voltar, porque é um plano infinitamente melhor. Amém, gente? Então, onde é que estamos compreendendo? Estamos compreendendo que em nossa essência, se não for Deus, se não for o sopro de Deus, somos pó. Tanto que quando o corpo se decompõe, quando o fôlego da vida se encerra, o corpo ele volta para o pó. Acabou-se, depois de alguns diazinhos, acabou-se a história do fulano ou da fulana. Mas a alma, ela volta para Deus. Amém, gente? O que eu quero que você compreenda neste ponto, é que a nossa essência sem Deus, torna pó. Eu lembro de um caso, só para descontrair, um pastor, eu não sei se quis comover a igreja, dentro desse entendimento de que nós somos pó, ele começou a oração: Deus, me abençoa, eu sou pó. Abençoa minha esposa, ela é pó. Abençoa meus filhos, que são pozinhos. Faltou apontar para a igreja e dizer: abençoe essa poeirada, Senhor. A igreja como um todo, uma poeirada. Mas esse entendimento significa a nossa fragilidade. Significa que a nossa essência clama por Deus. Se não for o fôlego de Deus em nós, somos simples bonecos. Ou pior, marionetes na mão do maligno. E você diga: está amarrado em nome de Cristo. Aí veja Hebreus 4, verso 12, ainda tratando sobre o assunto essência, que é o que nós estamos tratando hoje. Então aquela mulher, já fui claro, ela pegou a essência, o que ela tinha de melhor, e ela ofereceu a Deus. Alguém achou aquilo demais, alguém achou aquilo um desperdício, alguém achou aquilo um exagero. Irmão, mas sirva a Deus na sua essência. Sirva a Deus na sua simplicidade, honestidade, na sua verdade. Se o Senhor lhe constrange a chorar, a dar glória, não se constranja não, viu? Essa igreja aqui crê no Pentecoste, pode soltar o seu glória a Deus, pode soltar o seu amém, pode dar glórias ao Altíssimo, porque a gente é grato sim, porque se não fosse o Senhor, se fosse depender só da nossa natureza, que é pecaminosa, nós não poderíamos ter nada de Deus não, em nossa essência não, porque nós herdamos o pecado de Adão, mas essa cruz, que vazia está sobre este altar, nos faz lembrar a essência de Jesus, que é amor, que purifica minha vida, sua vida, a vida da sua família, de toda espécie de pecado. Aleluia. Hebreus 4, verso 12, diz bem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir, olha só, leia isso, os pensamentos e intenções do coração.
Pastor, por que viemos a esse versículo? Eu reforço, qual é a palavra de hoje? Chave de hoje? Essência. Irmãos, eu tenho aprendido com Deus, e eu faço votos que a gente aprenda junto, que Deus, Ele conhece você na essência, viu? Ele conhece você no mais íntimo do seu ser. Houve um dia, um culto de Jesus, que todo mundo depositava até as suas ofertas, e alguém dizia, puxa, hoje deve ter sido levantada uma boa oferta nessa reunião. Daqui a pouco levanta uma mulher, muito já senhorinha, deposita algumas poucas moedas no ofertório, no gasofilácio. Jesus parou o culto e disse, olha, vocês viram que aquela mulher deu a maior oferta? Eu penso que alguém deve ter dito, senhor, o senhor está enganado. Aquele envelope mais gordinho não foi essa senhora não, fui eu. E Jesus, não, você não entendeu, aquela mulher deu a melhor oferta. Mas o senhor não sabe, aquele envelope gordinho fui eu que dei. Não, você deu do que lhe sobrava. E aquela mulher deu de tudo que ela possuía. Entende o que estamos falando sobre essência? Nós estamos falando sobre servir a Deus além das aparências. Servir a Deus não só porque alguém vai lhe tirar uma foto, servir a Deus não só porque alguém está engraçando com uma mocinha e quer se mostrar espiritual, vai ver quando ela senta perto, ele até tremula a voz, oh meu Deus, a mulher, que homem ungido, é esse que eu quero casar. Deus, Ele quer o que de nós, irmãos? O que de nós, irmão? Fale daí, vença os abafadores pelo nervoso aqui. O que, irmão? Essência, irmão. Que sejamos muito além das aparências. Que sejamos muito além, alguém está vendo. E você percebe nessa leitura que fizemos, do verso 12, que Deus é poderoso a discernir os pensamentos. E o que diz o final? E as intenções do coração. Sabe o que eu quero, dentro disso, refletir? É de que Deus, Ele não julga apenas se eu fiz. Deus julga a intenção do porquê eu fiz. Você entende, irmão, como Deus quer a essência? Ele não quer simplesmente que a gente vá à igreja, porque alguém ficou nos cutucando. Se você não for para a igreja, eu não te dou o brinquedo depois. Se você não for para a igreja, vai ver a mulher até dizer, eu também não faço jantar. Vai ver debaixo das ameaças. Sei, quem sabe alguém no começo da fé foi assim. Mas que a nossa devoção a Deus tenha essência, tenha verdade, tenha sinceridade, a ponto de abrirmos os lábios, mesmo sem querer ficar procurando palavra bonita, irmão, mesmo sem querer ficar procurando juridiquês, falando palavras que alguém tem que estar com dicionário para traduzir. Não, aquelas palavras de essência, aquelas talvez que até faltam na gramática, mas você demonstra verdade no seu olhar. Você demonstra verdade no seu louvar, demonstra verdade no seu orar. Quem compreende, balança a mão, diga amém, Jesus. Irmão, isso aí encanta o coração de Deus, irmão. Quando nós o louvamos, o adoramos, exercitamos a fé com verdade, com essência. O verso 13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, leia isso aí, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você perceba na leitura que aquela mulher levou para Jesus a essência. Esse texto fala nardo, o texto de Marcos, e a Bíblia diz que era o nardo puro. Então a essência que agora, num primeiro momento, estamos falando sobre pureza no nosso serviço. Eu sou alguém da equipe. Excelente, a regra vale para você. Pureza no seu serviço. Pureza no olhar, pureza no tocar, pureza no louvar, pureza no adorar, pureza no cumprimentar.
e todos nós cristãos sérios, pureza no olhar alguém do sexo oposto, nunca olhar com pensamentos maldosos, nem de trapaça e nem lascivos, adúlteros, pensamentos de fornicação. Precisamos, na nossa essência, ser puros. Amém, gente? Ser puros. E saiba você que Cristo agravou dizendo que pensar já faz a pessoa ter cometido adultério. Diz a Bíblia em Provérbios 16, verso 2, apenas anote, que todos os caminhos do homem são limpos, parecem direito aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa os espíritos. O Senhor, Ele avalia a verdadeira intenção de cada um. Se você for ainda mais adiante, você verá a história de Davi. Abra esse texto, por favor. 1 Crônicas, ou 1 Crônicas, capítulo 21, de preferência, em uma outra tradução, se a tela pode, na Revista Atualizada. O verso 22 e 23 fala a respeito de Davi, que desejava erguer um altar para Deus. O desejo do coração de Davi era erguer um lugar para Deus, um local para trazer louvores para Deus. E ele procurou um determinado local, que era um local de Ornã, achou o local, e esse local disse Ornã: não me pague nada, rei. Que orgulho você chegar aqui para poder fazer um altar para o seu Deus, que também é o meu Deus. Não precisa me pagar nadinha, rei. Privilégio poder ceder o espaço da minha propriedade para você fazer alguma coisa para Deus. Mas olha a resposta de Davi, que é uma das últimas da nossa leitura hoje. Verso 24 de 1 Crônicas 21. Diz assim: tornou o rei Davi a Ornã. Não quero de graça, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto, lê o final, que não me custe nada. Então, qual era a essência de Davi? Esse moço sugeriu: é esse terreno que você quer? É o terreno que faz parte da minha propriedade? Você quer fazer alguma coisa para Deus? Toma, o terreno é teu. Mas Davi falou: muito obrigado pela sua gentileza, mas eu não quero o terreno dado. Mas como assim? É uma gentileza, não é para Deus? Pois eu não quero o terreno dado. Como que é isso aí? Coloque o preço justo, eu vou pagar por ele. Você entende isso, irmão? Alguém talvez ouve isso e talvez faz curva, pensando que o pastor está falando em ofertas. Não, eu estou falando da nossa devoção ter essência. Entende? Sim ou não, irmão? Não ficar grudado nos outros, na aba dos outros, achando que a nossa essência está boa. Talvez alguém: o pastor não orou, também não orei. Vamos dar exemplo, né? O irmão não tocou o hino que eu gosto, eu não cantei. Não, irmão, pague o preço. Em sua essência. Tem gente que ama os resultados, mas nem sempre quer pagar o preço para ter os resultados. Tem gente que sonha com passar em concursos concorridíssimos, mas veja se ele está lendo os livros, se está pagando o preço. Entende, irmãos? Olha um homem ou uma mulher iluminados e diz: um dia eu vou ser assim. Se você não percorrer o caminho na essência, não vai ser assim nunca. Entende o que eu estou falando? Em aspas, é necessário pagar o preço, em sua essência. O caminho está livre para todos nós. Resta saber se nós estamos dispostos a pagar o preço.
Resta saber se a nossa devoção a Deus, ela está em dia com essência, com pureza, com verdade, com sinceridade. Irmão, já falei alguns cultos e eu reforço agora. Eu não posso ser um pregador que finjo que prego, a igreja ser uma igreja que finge que ouve, e nós todos num mundo de fingimentos. Não podemos fazer isso. Precisamos servir a Deus na nossa essência. Pastor, estou de férias, estou de folga até de Deus. Misericórdia, isso, grande. Você pode estar de folga do trabalho, mas a tua essência clama Abba Pai, clama pelo Pai, clama por Deus. E eu lhe conto uma, irmão. Tem épocas e épocas que a matriz costuma dizer, olha, pastores, tire X dias para poder dedicar à família e tal, o que é lindo, não acho errado não, é gostoso, tirar uns dias, desacelerar, tanto para você quanto a quem está no altar, isso é saudável. Saudável ao casamento, saudável à família, mas acredite você, estou lhe contando uma particularidade, quando vai chegando o dia e horário acostumados da nossa essência, você acredita que o coração fica naquele sentimento assim, puxa, uma hora dessa eu estava no altar. Você entende ou não? Sim ou não? Puxa, uma hora dessa o culto estava começando. Puxa, uma hora dessa eu já estava atendendo os irmãos ali no final do culto. Uma hora dessa eu estava louvando. Porque nós devemos fazer, repito que não há maldade nenhuma, esse ou aquele, tirar alguns dias e desfrutar com a família. Não vejo pecado nisso, isso é saudável. Mas eu estou falando de que nós devemos fazer as coisas para Deus com essência, com verdade. Leva isso aí até para o seu trabalho. Se você for ao trabalho com a essência, com dignidade, com verdade, com pureza, vestindo a camisa, eu duvido que Deus não te honre lá dentro. Eu duvido que a promessa bíblica não ocorrerá, de que você não será cauda, mas você será posto por cabeça. Você não tomarás emprestado, mas terá condição de emprestar a muitos. Quem recebe a bênção, levanta a mão e diga, eu recebo. E aplauda o Senhor na sua essência. Bem forte, irmão. Tem gente que vai dizer que é um exagero. Quem sabe alguém te vê ajeitando para vir para a igreja, alguém diz, mas tu vai na igreja de novo. Você já não foi domingo, você já ouviu essa? Tu já não foi domingo, você vai de novo. Irmão, servir a Deus na essência é isso. Não se importar se alguém está achando que isso aí é um prejuízo. Tem jovens que às vezes desde cedo tomam a decisão a Cristo, e alguém às vezes olha com olhar de dó, tão novinho já crê. Que prejuízo, que dó, que nada, irmão. Que comecemos a ensiná-los desde pequeninos, porque isso é bíblico. Quando ele crescer, não se desviará do caminho. Amém, gente? Palavra de Deus para nós.